Olá, vamos dar início a mais um podcast OAB em Pauta. Dessa vez nós temos aqui como convidados o Dr. Anderson Góes e a doutora Aline Andrade. No episódio anterior nós falamos sobre o tema dialogando sobre a Lei Maria da Penha e agora nós vamos falar da importância sobre a oratória para a advocacia. O Anderson Góes é um professor especialista em oratória que é fundador da Palco e Escola de Oratória e também atua como estrategista para políticos e outros profissionais que têm interesse de aperfeiçoar a sua comunicação. E aqui eu tenho a doutora Aline Andrade, que é advogada, conselheira seccional, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Autismo. E é importante destacar que tem uma oratória que sempre encanta a todos que estão aqui, né, ao Muito redor obrigada. dela. Inclusive, já foi elogiada nos bastidores. Então, eu gostaria de iniciar nosso bate-papo, né, conversando um pouquinho sobre a importância da oratória para a advocacia. Até porque nós sabemos que nós temos, na palavra, seja ela escrita ou falada, uma verdadeira arma. A nossa voz é uma voz que costuma ser ouvida, justamente para que nós possamos aí pleitear direitos e muitas vezes também surgir essa voz para defender aqueles que mais precisam. Então eu gostaria de iniciar nosso bate-papo com o Dr. Anderson Góes, já agradecer a participação aqui no nosso podcast e oportunizo aí que o senhor converse um pouquinho sobre essa importância da oratória para a advocacia. Doutora, eu vou declinar da deferência de iniciar para que todos que estão nos ouvindo tenham a oportunidade de ouvir a voz da doutora Aline. Por favor. Então, doutora Aline, por favor. É um gentleman, né? Com essa linda voz, vamos lá. Por favor. Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre oratória e me sinto duplamente honrada, tanto pelo convite feito pela doutora Samir, muito obrigada por me chamar, quanto por estar na presença de Anderson, uma pessoa reconhecidamente, né, um verdadeiro mágico ao transformar as pessoas com a capacidade da oratória. Para um advogado, a oratória é uma ferramenta de trabalho, né, tal qual um computador, o nosso certificado, token. Para o advogado, as palavras, elas são a nossa ferramenta de trabalho. Saber bem como se posicionar e como utilizá-las é necessário para a sobrevivência do nosso meio profissional. Podemos encerrar o podcast, ir embora, já está tudo tranquilo. Olha, não temos essa autorização hoje não, é só o início. Então esse spoiler agora é uma oportunidade para avançar. Como a doutora Aline colocou, a comunicação falada, ela é a essência da gente como espécie. Perfeito. Então eu me relaciono, eu transmito sentimentos, emoções, informações através da minha comunicação. Por isso que é importante que eu domine a capacidade de comunicar. Eu gosto muito de fazer uma analogia com o cristianismo, que é um assunto muito forte em todo o nosso país. Uma missa, um culto evangélico. Eu não gosto de criar conflitos entre mensagens. Nós vamos pegar então uma mesma igreja, a igreja católica. Existem paróquias que são lotadas? Nós temos aqui em Aracaju, não vou citar para não criar ciúmes de alguns padres, mas tem paróquias que são lotadas, tem paróquias que são vazias. Todo indivíduo que vai à missa, ele vai com que objetivo? Ouvir a palavra de Deus, certo? Certo. Todo indivíduo que vai à missa, ele vai, e no caso das igrejas católicas, é o mesmo texto, a mesma linha naquela missa. Então, no domingo, na missa do padre Anderson e do padre Paulo, o texto é o mesmo. Por que a missa do padre Paulo lota e a missa do padre Anderson não lota? Se a mensagem é a mesma. É pela capacidade do orador. Aristóteles dizia que a habilidade você consegue envolver as por pessoas. exemplo, os fiéis. Exatamente. A habilidade para expressar uma ideia é tão importante quanto a própria ideia. Eu tenho uma grande ideia, mas se eu não tenho a capacidade de envolver as pessoas com uma boa performance, com uma boa embalagem verbal, Persuadir. com uma boa analogia, com uma boa postura, com um bom olhar, criar vínculos, sintonia. O Dale Carnegie, um dos grandes nomes da comunicação mundial, ele dizia que para criar sintonia com as pessoas eu preciso de logicidade por parte de quem produz a mensagem
e preciso gerar emoção em quem recebe a mensagem. Então, criar sintonia com seus ouvintes é um processo mais racional do que emocional por parte do falante. E o que é esse processo racional que cria emoção? Então vamos lá, a doutora Aline, vou criar aqui uma persona. A doutora Aline, ela é uma advogada militante da área trabalhista. Então ela trabalha muito com o demandante. E eu quero, de alguma forma, vender um serviço para o escritório dela. E eu vou para uma reunião com ela, eu vou palestrar em um ambiente que ela está presente. O que é que eu posso fazer? Eu posso pesquisar um pouco sobre a Aline, não é stalkear a pessoa, mas eu posso pesquisar um pouco sobre ela, saber os gostos dela, eu posso ver se ela fez alguma sustentação no TRT, eu posso, na sustentação que ela fez, tirar algum fragmento, eu posso pesquisar se ela fez se ela tem alguma tese, se ela tem algum artigo publicado sobre aquele assunto especificamente, e na hora da minha fala, com uma boa expressividade corporal, eu incluo esse tema. Há uma probabilidade da doutora Aline gostar um pouco mais de mim. Para mim foi racional. Para ela, foi emocional. Ela sentiu aquilo. Grandes apresentadores de vários segmentos, eles conseguem construir isso. Você vai fazer uma sustentação no pleno. Nós tínhamos aqui um desembargador, Dr. Edson Lisses, que é poeta. Então você vai sustentar no pleno. Procura o livro do cara. Isso já aconteceu, inclusive. Eu lembro que ele sorriu de forma muito feliz quando ouviu um advogado citar fragmento de um dos seus livros. E aí, você está lá aqui, como julgador, fazendo algumas anotações. De repente, o advogado sustentando faz uma menção a um livro seu e faz uma menção com fluidez, com uma boa dicção, com uma boa postura. Contextualizada, dentro de um contexto, claro, não avulsa. Exato. O cara faz assim, ó. Ainda dá um sorriso e se derrete todo. Então, você consegue através de algumas estratégias da comunicação. E o advogado precisa muito, sobretudo para as sustentações orais, mas também, e não menos importante, para reunião com o magistrado. Tem advogado que não sabe conduzir uma audiência, despachar com o juiz. Tem advogado que tem dificuldade em fechar o negócio. Sim. Ele é absolutamente primoroso tecnicamente naquela área específica do direito que ele decidiu abraçar, mas na hora de negociar ele tem dificuldade. Ele não sabe fechar, ele não entende de palavras persuasivas, ele não sabe o momento de parar de falar. Também tem isso. Anderson, aproveitando tudo isso que você está compartilhando, veja, para aquele advogada, que porventura, entenda, olha, eu tenho dificuldade. E aí? Essa é uma técnica que pode ser aprimorada e desenvolvida, correto? Deve ser desenvolvida e aprimorada. Muita gente fala que oratória é dom. E muita gente diz que não é dom. E não é dom mesmo. É uma habilidade. É fato que tem pessoas que naturalmente elas têm um talento maior. Isso é da natureza da pessoa. Normalmente associada a quê? Deixa eu fazer uma breve analogiazinha para vocês entenderem. Aline nasceu uma menina desinibida. O perfil de comportamento dela é mais expansivo. Ela não tem vergonha. E aquela menina Alinezinha, ela foi muito bem instruída pelos pais. Lá para os seus 3, 4 anos, a Aline volta da escola e a tia da escola contou uma fábulazinha da centopeia. Então, o bichinho de 100 perninhas. A Aline volta toda empolgada para casa, tá papai e mamãe, irmão mais velho sentado, e ela vai contar a historinha da lagartixa de 100 perninhas, papai. O pai da Aline faz como? Olha para ela e diz: ô filha, conta a história. Amor, vamos ouvir a história da Aline. Olha, ela é desinibida e estimulada. Sim. Ela não tem o seu direito de fala tirado. Retirado, sim. 7, 8 anos na escola, vai fazer uma leitura na frente da classe, vai ler uma proparoxítona no processo de alfabetização e ela erra a pronúncia. A professora ou o professor, muito bem preparado, ao invés de corrigir ele ou expor ela de uma forma vexatória, mas essas proparoxítonas eu nem sei para que tem. Isso quebra a língua. É por isso que tem trava-língua. Bora todo mundo junto, gente. Com a Aline aqui, bora, vamos lá. Junto com o tio, bora. 1, 2, 3. Aí pronuncia todo mundo. Veja só, paralelo a isso, ela é estimulada pelos pais a ler, ver os pais lendo, ver bons padres, bons pastores, bons oradores falando. Depois, 10, 11 anos, a Aline vai à missa. E aí ela foi escalada para fazer a leitura bíblica. Na hora da leitura bíblica, ela vai ler um texto de Deuteronômios, que é uma pronúncia um pouco mais difícil. Na hora da leitura, a Aline engancha. O que é que o padre faz?
Gente do céu, não sei para que Jesus botou essa palavra na Bíblia. Ô, palavrinha difícil. Mas vamos lá, vamos de novo com o padre. Pronto, veja. Ela não sofreu traumas. Aí ela é, desinibida por natureza. Estimulada intelectualmente pela família e pela escola. Sim. E não foi desestimulada e não foi posta em uma situação vexatória, nem por nenhuma das suas figuras de autoridade. Qual é a probabilidade de Aline, na faculdade de Direito, ser uma boa falante? Alta. Ela ainda é estudiosa, naturalmente. Agora pega o mesmo cenário, a mesma Aline, isso é muito comum, você que está nos assistindo talvez já tenha visto ou você mesmo passe por isso, que é, no meu ciclo de amizade, eu falo bem. Agora, quando tem que ir para frente, pegar o microfone, quando tem que ficar diante de pessoas, eu travo. Por quê? O mesmo exemplo da Aline, só que agora ela com 3, 4 anos, quando chega em casa, que vai contar a história, o pai diz, cala a boca, minha filha. Olha, Paula, tem que falar com sua filha, viu? Não pode interromper adulto. Aline, eu já te falei. Opa. 6, 7, 8 anos, fazendo leitura na escola, quando ela erra a proparoxítona, a tia olha pra ela e diz bem assim, Aline, tem uma semana que eu passei atividade. Vou falar com a sua mãe, viu? Olha, essa geração de hoje, viu? Aí os coleguinhas todos rindo da Aline. Um trauma pra ela. 10, 11 anos, na missa, quando ela erra, só para o padre tem uma vertente política. Vamos lá, no momento agora, o presidente é Lula, o padre é bolsonarista, o padre é de direita. Aí o padre vai lá e diz bem assim, mas também com essa educação que nós temos no Brasil é o que dá, não é? Sabe, essa criança continua desinibida, mas ela não foi estimulada e os pais também não estimulam a leitura, nada disso. De modo que ela é desinibida no seu grupo de amizade, mas quando tem que ir à frente, ela sofre bastante. O que é o dom da oratória? Não é dom, é talento. Esse talento, quando ele é desenvolvido, a pessoa naturalmente tem muito mais facilidade. É óbvio que se eu sou um homem, eu nasci uma criança, um menino tímido, introspectivo, e não sou estimulado, eu tenho muito mais dificuldade realmente de ser um grande orador, não tem dúvida, comparado a uma pessoa que é desinibida por natureza e ainda é estimulada e chega a ter uma capacidade intelectual maior. E o curioso também é quando você tem domínio. Se você está seguro, né, daquele conteúdo, daquele assunto, se você domina, você tende a ficar mais desinibido. Então, assim, olha, essa é a minha zona de segurança. Eu vou conversar aqui. É um assunto que eu entendo. Que eu entendo, que eu consigo. E aí, a importância também de você buscar o conhecimento, porque você, naturalmente, vai ter em algum momento a segurança, inclusive mais facilidade para falar sobre aquele conteúdo. É ser intencional, né? Eu entendo que a comunicação, ela permeia por várias áreas. Qual é a mensagem que você quer passar naquele momento? Qual o seu objetivo? É fazer uma venda para o escritório, como no exemplo dado por Anderson? É fechar um acordo num processo? É convencer o seu cliente que aquela estratégia que ele está pedindo que você adote no seu processo não é a melhor para ele? Então, tudo tem uma intenção. Como é que você vai se apresentar? De que forma você vai falar? Às vezes a pessoa fala tão rápido que a mensagem se perde, porque simplesmente ela não utilizou pausas em sua forma de falar. Outras vezes ela não conseguiu utilizar um linguajar adequado para o interlocutor. Então, se eu estou falando com uma pessoa que não teve acesso a um estudo aprofundado, eu não vou usar um linguajar jurídico com esse cliente. Juridiquês. Exatamente. Eu vou utilizar uma linguagem mais simples para passar a mesma mensagem. Ter a capacidade de ter essa sensibilidade e fazer essa conversão no modo da fala também é uma estratégia inteligente para se adotar nos escritórios de advocacia. Eu atendo muitas pessoas e muitas pessoas me dizem, é a primeira vez que o advogado me explica uma coisa de uma forma que eu consiga entender. Essa frase é constante no escritório. Então, é porque o colega que atendeu anteriormente não tinha conhecimento? Claro que ele tinha conhecimento. Claro que ele tinha técnica. Ele não soube se comunicar de forma adequada com aquela pessoa. Agora, eu vou trazer ainda uma outra observação. Às vezes o colega, ele tem a técnica, tem o conhecimento, e ele não está com a intenção de fato, compartilhar esse conteúdo ou esclarecer esse ponto. Muitas vezes pode acontecer que a intenção seja de impressionar. E aí a gente vai para um outro campo, porque existem pessoas que falam super bem e querem impressionar porque falam super bem, mas na verdade não estão preocupadas em realmente compartilhar aquela mensagem com o destinatário.
Que é uma Então falha. essa é uma outra questão. Sim, é um que grande você problema. vai, Exato. sabe o pavão, né? Vai se Eu vou utilizar espalhando assim, lá. você se espalha, você fala, mas você faz questão de utilizar a sua linguagem jurídica para manter um certo distanciamento, sem perceber que a beleza da comunicação é que você de fato possa ser compreendido, que essa Perfeito. comunicação possa chegar ao destinatário. E entre o aspecto que o Anderson traz aqui, que eu reputo muito importante, porque eu acredito na força do diálogo, é de você se importar verdadeiramente com a outra pessoa. Porque quando você estabelece essa conexão, aquilo que é dito, ele soa como alguém que está ali com aquele compromisso de lhe ajudar concretamente a resolver a sua demanda. Isso é muito importante. Pegando um ponto que a doutora Aline falou, não sei se estou que eu tenho uma escola de oratória, palco, o meu método na palco ele é baseado em 4 pilares. Primeiro é o domínio de conteúdo, como você bem colocou. Nós temos que dominar o assunto, isso é indiscutível. Você tem que dominar o assunto, não tem jeito. Técnica tem que haver, né? Depois tem outros 2 elementos importantes. Para nós, e professor não necessariamente vai dominar tudo. Não, aquele assunto. E ter a humildade, exatamente. É aquele assunto específico. Exatamente. Você tem que, aquele assunto. Segundo pilar, performance. Eu tenho um excelente domínio de conteúdo, mas a minha fala é monótona, é de uma única nota. Desconectada. Todos nós tivemos esse professor, né? Estava Na conversando nos com o Anderson bastidores. nos bastidores e quando ele falou da fala monótona, veio na minha mente, assim, aquele professor extremamente capacitado, pós-doutorado, que falava ali, mas que era aquela Vozinha mansa, tema de uma suave. nota só. E né? eu não sei se vocês tiveram Chegava algum no docente final da que aula ministrava aula cansada. sentado Nossa. ou sentada. Sono. Então, Dificulta um pouco a vida. Eu confesso, eu sou Sono. professora também, né? Eu sou professora também. E aí, eu não consigo ministrar uma aula sentada. Uma coisa é você passar uma atividade, depois até para corrigir a atividade e discutir sobre isso, eu levanto. E nós, mulheres que usamos salto alto, né? Quando eu tenho compromisso nos 3 turnos, o pé no final do dia fica bem cansado. Mas assim, veja... Conecta mais. Eu queria mais Eu vínculo, não mas consigo. cria um Eu não vínculo. consigo porque eu tenho péssimas lembranças de docentes que ministraram aula, né, de forma sentada e não consegue ter uma visão ampla da sala, né, E torna-se se a sua cansativo mensagem, exato, para o está ouvinte. chegando. Aí você tem o domínio de conteúdo, a boa performance, que inclui basicamente a parte de voz, ênfases, pausas, velocidade, tom, a parte de corpo, olhar, movimento de mãos e postura. E você tem um outro pilar que é muito importante, que é o que a doutora Aline estava falando aqui, a doutora Samira também colocou no final, adequação de linguagem. Eu chamo de embalagem verbal. O que é embalagem verbal? É quando eu ajusto a linguagem para um público específico. Exato. E aí, pegando um gancho da doutora Aline, com base no meu objetivo. Isso. Porque vamos lá, eu já presenciei isso. Um advogado tem um direito ruim, ele está péssimo, não tem condição, e ele tem que sustentar aquele momento. Veja, ele pode aproveitar aquele instante para dar uma brilhadazinha. Ele não vai fazer nada irresponsável, obviamente. Mas ele pode aproveitar aquele momento, porque vocês, advogados, fazem muitas parcerias. Então, eu vou sustentar um assunto que, de repente, a doutora Aline não milite nele, e aí ela está naquele momento no tribunal, ou ela assiste, pô, o Anderson é preparado, viu? Ele domina mesmo o negócio, viu? Então, você tem essa base que a doutora Aline colocou do objetivo da fala, é muito importante. Para quem eu vou falar? Com quem eu vou falar? E aí eu adequo a minha linguagem para aquele público específico, aumentando um pouco o meu nível de seleção vocabular, reduzindo um pouco a minha seleção vocabular, para que eu consiga criar vínculo com as pessoas. E aí eu remonto que eu falei do Dale Carnegie, criar sintonia com seus ouvintes é um processo mais racional do que emocional. Aí, completando o próprio Dale Carnegie, ele pontua que um dos elementos mais importantes da comunicação é a escolha consciente, a doutora Aline falou de intenção, Sim. é a escolha consciente das palavras que vão ser ditas e enfatizadas. Então, se eu tenho um assunto recorrente, aqui vai uma dica muito importante para você, advogado. Verdade. Eu tenho um assunto recorrente. Então, qual é a área que eu atuo no direito? Então, eu atuo na área do direito criminal. Então, eu tenho algumas coisas que são comuns, alguns temas que são comuns. Eu posso muito bem pegar aqueles temas que são comuns e já escolher algumas palavras que têm um efeito significativo ou não para aquele público específico. E 2 pilares importantes. O Carl Jung dizia que por trás de toda palavra existe uma carga emocional.
essa carga emocional é positiva ou negativa. Tem o elemento semântico do termo, mas existe também os elementos que são variáveis de acordo com vários elementos, cultura, crenças, que seja. Então as palavras têm cargas emocionais. Se eu faço uma colocação de forma que não agrade a doutora Aline, que eu tenho 2 mulheres. Eu posso fazer uma fala que de repente agrade uma e desagrade a outra. Mas é a mesma palavra. E por que desagradou uma? Porque ela tem vivências, ela tem experiências, tem cultura, tem visão de mundo diferente da outra. Sim. Eu tenho que ser muito polido nas palavras, de forma intencional, que é a embalagem verbal, para atingir o meu objetivo. Por isso que é importante sempre saber quem é o público, com quem você vai conversar, para quem você vai falar. Isso é muito importante na comunicação. Então vamos recapitular. A doutora Aline vai... O primeiro aspecto foi o domínio de conteúdo. Segundo, performance. Terceiro, embalagem verbal. E o quarto, autoconfiança. Perfeito. Autoconfiança, ela é coisa de bicho. É verdade, porque imagina só, eu estou aqui sentado com vocês conversando e eu não olho nos seus olhos, eu olho para baixo. Ou quando eu olho com olhar de fugitivo, que eu bato o olho e já baixo, bato e baixo, como quem está fugindo. Escondendo algo. Escondendo alguma coisa. A sensação logo é essa. Aí, meu corpo, meus ombros para baixo, no movimento. Esse é o grande ponto, né? Eu trabalho muito com pessoas autistas. Esse é um ponto extremamente difícil e sensível para quem tem autismo. Porque a pessoa, por uma condição neural, não consegue sustentar o olhar. E aí é tida incorretamente como uma pessoa não confiável ou mentirosa. Justamente pelo olhar difusitivo que você acabou de descrever. Para uma pessoa autista, por causa da sua condição, olhar no olho é extremamente invasivo. Autistas adultos falando sobre isso explicaram que se sentem como se estivessem vendo por dentro, como se a pessoa estivesse entrando no cérebro, como fazendo um raio-x, ou como se não estivesse respeitando o espaço pessoal, como se estivesse assim muito próximo, invadindo. Por isso não consegue sustentar o olhar. E aí autistas que, sabendo dessa condição, querem treinar isso para melhor socializar, fazem treinamentos de olhar entre os olhos, olhar para a sobrancelha, olhar para a pálpebra, para não olhar para o olho. Assim, socialmente, ela está olhando, mas na verdade não está. Veja como é importante para quem não tem autismo sustentar o olhar. Veja a dificuldade que a pessoa tem na socialização por causa disso, né? Mas pode ser treinado. Cria uma força, sim, cria uma força muito grande. Anderson, eu vou compartilhar até com vocês, não sei a opinião, mas eu sempre pontuo da importância de, mesmo em uma situação na qual você esteja, por alguma razão, um pouco nervoso, nervosa, não verbalizar isso. Segurar um pouco a onda e... se tiver que dar conta do recado, porque já aconteceu eu percebi que algumas pessoas, quando estão nervosas, chegam e falam, olha, desculpa porque eu tô nervoso, que eu tô nervosa, e muitas vezes isso já compromete um pouco, né, a fluidez, mas ao mesmo tempo está sinalizando. Não sei qual a opinião de vocês. Eu acho que pode ser um exercício interessante. A minha opinião é não falar sobre isso. Não verbalizar. Mesmo que a pessoa fale uma palavra errada, que a pessoa gagueje, que ela se perca nos pensamentos, ela segue. Porque no momento que ela pontua, quem eventualmente percebeu, vai perceber, a pessoa está nervosa, mas tudo bem, vamos ver o que ela tem para dizer. Quem não percebeu, naquele momento vai perceber, porque ela pontuou. Exatamente. É o que eu concordo. Então, muitas vezes ai, gente, estou nervosa, me desculpa. Ai, olha, detesto falar aqui. Por quê? Por que você está fazendo isso com você mesmo? Simplesmente continua. Foca na sua mensagem, aquela coisa. Você não está sendo intencional. Para que você foi ali? Que mensagem você gostaria de transmitir? Foque nisso. Se gaguejou, continua a fala, depois repete ali a palavra que eventualmente não foi pronunciada da forma correta e passe sua mensagem. Não se desculpe por estar nervoso. Eu vou até ampliar um pouco. O estar nervoso e o não estar preparado. Sim. Eu ouço muito isso. E aí, então, olha, imagina aqui, você que está nos acompanhando em casa, vocês duas brilhantes advogadas que estão aqui, eu tive o privilégio de ser convidado para esse bate-papo no OAB em Pauta. Aí eu chego aqui e digo bem assim, então, doutoras, nossa, tô até um pouco nervoso aqui. Tá assim, diante de duas mulheres incríveis, assim, fica até um pouco intimidado, mas vamos lá, né? E eu tô assim, nossa, cara, perdeu. Já desconectou metade da perdeu. Então, com o nervosismo, tchau. Exato. Segundo, não tá preparado.
Então, doutoras, eu agradeço o convite. É um assunto que eu gosto muito, assim, não é um assunto que eu domine 100%, mas assim, eu quero aqui agradecer. Pronto, de novo, na PNL você bota uma âncora, uma ancoragem, é negativa. Perfeito, Anderson. Que veja, eu concordo em gênero, número e grau. E sobre gravação de vídeo? Tem tanto advogado, Anderson, eu vou aproveitar a sua expertise para pegar essa dica para quem está acompanhando a gente também. Realmente compartilhar essas dicas. Gravação de vídeo. Muita gente, muito advogado, precisa gravar os vídeos para suas redes sociais, porque hoje as redes sociais são um meio poderoso, né? De você passar a sua mensagem, de você mostrar o seu bom trabalho, informar a população e com isso trazer credibilidade para o seu nome. E aí, na hora de gravar, eu vejo pessoas que são verdadeiras potências dizerem o seguinte: quando coloca a câmera, eu travo. Trava. Quando eu comecei, eu sempre fui assim mais falante, né? Vou contar uma coisa que eu estou fazendo na ESA. Mas quando eu comecei, os meus vídeos eram muito ruins. Muito ruins. A dica que eu dou, não tendo a experiência nem a expertise de Anderson, que vai explicar isso de uma forma melhor, vai com medo, mas vai. Quanto mais você se coloca na situação que te traz o impedimento, que é se colocar na situação de ir e gravar o vídeo, mais fácil vai ficar ao longo do tempo essa gravação. Então, tira um pouco o peso do julgamento que você está tendo sobre o próprio vídeo, essa autocrítica, ela tem que sair para que você desenvolva isso, que vai ser importante para o seu trabalho. Mas falei aqui por experiência própria, usando a ancoragem do meu próprio Instagram. Falando, deixando vocês falarem que são os experts, por favor. Vou dividir com vocês um exercício que nós estamos fazendo na Escola Superior da Advocacia. Sim. Né? A escola tem vários coordenadores que fazem parte, cada um com seu núcleo, né, de direito previdenciário, de direito do trabalho, enfim, cada um com o seu propósito. E eu pedi para a nossa assessoria de comunicação fazer algumas gravações com cada coordenador, para falar sobre essa coordenadoria, quais são as atribuições, quais são os eventos e tal. E, naturalmente, tem colegas que têm esse receio, mas é um exercício. Então, você se colocar nesse movimento de gravar um conteúdo, de compartilhar, porque todas as pessoas que hoje gravam bem, se comunicam bem nas redes sociais, elas partiram em algum momento do zero. Eu falo que minha virada de chave foi na pandemia. E olha que eu sempre observo algumas gravações, vejo que eu tenho que melhorar. Tem situações que acontecem de você, às vezes, estar com a garganta, né? Eu até comecei o podcast sentindo aqui a garganta e eu falo, deixa eu beber mais água, porque nem sempre vai ficar 100%. Sim. Mas se você não se coloca nesse movimento, em nenhum momento você vai conseguir produzir nada. E essa é a virada de chave. Na pandemia, eu tinha que me comunicar com os alunos, porque eu era coordenadora de curso, fui coordenadora por 5 anos e meio, e nós tivemos que, em 15 dias, transformar todas as aulas, que então eram aulas presenciais, em aulas virtualizadas. Eu precisava auxiliar os professores que não tinham a menor afinidade com a ferramenta tecnológica e precisava, sobretudo, estar em contato com os alunos, inclusive alguns do interior do estado, que tinham dificuldade com internet, enfim. Então, a gente precisava dar um jeito, né, de ter essa comunicação mais fluida. E foi aí que, mesmo receosa, e nós temos muitas vezes receios dos julgamentos. Sim. Porque, efetivamente, quando você se mostra, quando você expõe, você vai ser julgado. E esse é um ponto que depois eu quero ouvir de vocês também. Ideia do eterno, né? Eu gravei e eternizou. Isso, né? Uma coisa é você estar aqui conversando entre pessoas e errar. Vai passar aquele momento, as pessoas vão lembrar na memória. Quando você grava, fica para o eterno. Então vai estar lá meu erro eternizado. Em algum momento, né? Algumas pessoas. Sim. Que não posso gravar, vai ficar, se não estiver perfeito, o meu erro vai ficar eternizado. Tira esse peso. E olha a importância de nós fazermos um trabalho, né, psicológico nesse campo. Sim. Porque é bem curioso. Por muito tempo eu percebi que o que me travava antes de eu ter virado essa chave na pandemia era o medo do julgamento, de achar que não estava bom o suficiente para disponibilizar a gravação. E, naturalmente, nós vamos ainda ter aquele senso de autocrítica. Em alguns momentos, nós vamos fazer uma gravação que você olha e você fala,
Ficou muito bacana. Recentemente eu gravei um vídeo com a Rebeca, que é a assessoria lá da ESA. Falei, eu gostei desse vídeo, viu? Ficou bom. Mas tem outros que você grava, né? Esse não ficou tão bom. Né? Assim, mas, e tá tudo bem, né? Assim, a gente vai aperfeiçoando. Uma autocrítica saudável. Exato. E eu dou risada com ela. Falo, você me ajeite. Nesse vídeo você vai ter que me ajeitar, você se vire. Porque às vezes você não tem tempo de estar gravando 100%. Não tem. Ninguém tem esse tempo de ficar ali regravando, sei lá, durante 1 hora até que fique no cenário ideal. Nunca vai ser o cenário ideal. Vou indicar para você que está em casa um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem inclusive na Netflix uma também palestra um documentário. Dela. Exatamente. Uma palestra. É um livro que vai lhe ajudar bastante para você que tem esse senso de autocobrança excessiva. Errar é normal. Vamos lá, ó. Barack Obama, considerado um dos maiores comunicadores da política mundial contemporânea, já errou falando. Steve Jobs, Jeff Bezos, 2 dos grandes comunicadores do mundo corporativo, já erraram falando. Marcelo Deda, nosso sergipano, grande comunicador, já errou falando também. Por que não vai errar? Não tem nenhum problema. Você não é um robô. Errar é absolutamente normal. Precisa aprender a conviver com isso. Eu chamo de métrica da vaidade. É aquela pessoa que se anula bastante porque ela é tão vaidosa, bacana, o ego dela é tão forte, tão intenso, que ela não quer se permitir errar. Só que aí vem o outro lado. Qual é o lado? Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa no Brasil. 60% dos brasileiros têm um medo de falar em público acima da média. Muito. Então, se eu falo um pouquinho, eu já estou acima de 60%. Uma pesquisa muito famosa do The Street Journal da Inglaterra, 41% das pessoas disseram ter mais medo de falar em público do que medo da morte. Olha que pesado isso. Tem muita gente com medo excessivo de falar em público. Se eu falo um pouquinho só a mais, já estou na frente de muita gente. Em relação a gravar vídeos, tem uma coisa que é muito bacana, que é o resultado. A doutora Samiri falou sobre, às vezes, tem um pouco de pressa. Eu sempre recomendo aos meus alunos que tenham um tempo para a gravação de vídeo. Tem muita gente, o gostosão e a gostosona das tapiocas, como a gente fala aqui no Nordeste, ele quer dizer para todo mundo, aí entra a métrica da vaidade também, que é bem assim, ó. Estufa o peito. Mas eu sou Anderson Góes, eu gravo de primeira. Veja, em se tratando de vídeo, porque vídeo, como a doutora Aline disse, está eternizado. Poxa, grave 5 vezes. Sim. Se você gravar e o primeiro ficar ótimo, que bom, excelente, poupou tempo. Mas se precisar gravar 100, grave 100. Não tem problema, não. Sabe por quê? A senhora trabalha com qual área do direito, doutora Samiri, especificamente? Eu trabalho com a justiça multiportas. Eu atuo hoje, né, com os métodos adequados de resolução de conflitos, inclusive o diálogo faz parte disso. Ferramenta. Exato. A minha preferência na atuação são em demandas cíveis. Pronto. Justamente em razão dessa minha escolha de trabalhar com diálogo como uma ferramenta potente de resolução de demandas. Hoje a senhora tem um prestígio no mercado jurídico sergipano, é professora universitária, foi coordenadora de curso universitário de Direito, tem um prestígio, certo? Vai gravar um vídeo. Por que tem que ser de primeira? A minha pergunta é sempre essa. Por que tem que ser o primeiro? Eu tenho um livro chamado Faça Como Steve Jobs. Esse é um livro que dá um tapa na cara de todos aqueles prepotentes que acham que são os gostosões e gostosonas. Jobs, e o livro que é escrito pelo Carmine Gallo, diz o seguinte. Primeiro que Jobs, só para quem não sabe, era considerado um dos grandes apresentadores do mundo corporativo. E eu não estou falando de Zezinho da esquina, é de Steve Jobs, que criou o smartphone, que mudou a vida moderna. Inclusive, para quem de repente não tem o hábito de fazer leitura, né, da biografia do Steve Jobs, ela tem também foi disponibilizada em filme. Em filme? Tem um filme do Steve Jobs. Ah, que legal. E é bem interessante, porque em que pese ele tenha, né, feito um grande legado, né, do ponto de vista tecnológico, ele tinha algumas questões na vida pessoal. Era um homem difícil. Era um homem difícil. Né? Mas em se tratando... conseguia separar. Sim. Era isso que eu queria chegar, porque separar, sim. É você separar. Em se tratando de apresentações em público, o livro Faça Como Steve Jobs, escrito pelo Carmine Gallo, diz o seguinte, o que é, na essência, fazer como Jobs? Se prepare, meu santo. Ah, sim. Se prepare. Tem uma apresentação que é considerada brilhante, quando ele lança o MacBook Air, que ele tira o MacBook de um envelope pardo. Está no YouTube essa apresentação. E ele diz, acabamos de lançar o computador mais fino e mais leve do mundo.
Essa apresentação demorou 14 dias de preparação. 14 dias. Aí a gente quer fazer de forma imediata. Assim, eu quero mostrar para você que está em casa, você é advogado, eu trabalho com 2 pilares de preparação mínima e preparação máxima. Então vamos lá. O meu curso regular, na Palco eu tenho 2 cursos básicos, o Extreme e o Expert. O Extreme eu já ministrei mais de 800 vezes, o Expert mais de 600 vezes. São cursos que eu criei, os faço desde 2018, é o mesmo, de vez em quando uma pequena variaçãozinha, mas é o mesmo conteúdo. Então é um conteúdo que eu domino. Muito. Né? Meu plano de aula, professora, está muito bem estruturado. Mas mesmo assim, tem preparação mínima. Eu estou com turma acontecendo aqui em Aracaju, são 5 noites. Então, na tarde da segunda-feira, eu parei, repassei todos os slides, conceitos, analogias. Eu tenho um banco de exemplos, analogias. Não, essa eu vou usar, essa eu não vou usar. Aí eu olho quem são os alunos inscritos. Não, tem mais advogado, tem mais contador, tem mais psicólogo, tem mais empresário, tem mais político. Eu faço seleção de analogias. Intencional. Intencional, intencional. Tem que ser intencional. Para deixar bem ajustado. Mas a preparação não é intensa, é uma preparação mínima. Uma preparação com mais segurança. Sim. O ano passado aconteceu um fato bem interessante, inclusive com a própria UAB. Teve um dia que eu palestrei à noite para o Cresce Sergipe, num evento de encerramento do aniversário do Cresce, ali no Memorial de Sergipe. O dia inteiro de treinamentos para os corretores de imóveis, alguns muito técnicos sobre financiamento, documentação, um pouco mais cansativo intelectualmente. A minha palestra foi a última. Então, uma sala lotada com quase 200 corretores de imóveis. Eu entrei para palestrar 8 horas da noite para encerrar o evento. E eu tinha 50 minutos de fala. O nome da palestra, Falar Bem Enriquece. Quem era o público? O que é que eu poderia fazer para aquele público? A minha preparação foi específica para aquele público. Alterei algumas dinâmicas, alterei algumas analogias, algumas linguagens, preparação. Nesse caso, apesar da palestra ser minha também, a preparação demandou um pouco mais de tempo. Eu passei 7 dias me preparando para aquela palestra especificamente. E no dia seguinte, pela manhã, tinha palestra para a Jovem Advocacia no Hotel Del Mar. Que foi o encontro da Jovem Advocacia que teve lá que eu palestrei. Inclusive, eu falei no púlpito também, não sei se você se recorda. Não lembro. Na abertura da conferência. Acho que eu estou lembrando, Veja o quanto é importante, né? Uma pessoa extremamente capacitada ainda se prepara. Sim, muito. Para cada evento muito. Prepara muito mesmo. Mas não é pouco, não é muito. E sobre as pessoas que precisam do material para falar? Uma prova de fogo que eu tive uma vez foi uma pessoa que estava me ensinando dando dicas de como falar, e ele disse assim: eu quero que você faça a sua apresentação sem o slide. Aí eu, como assim? Eu falei, você não sabe o tema? Eu falei, claro que eu sei. Então pronto, finja que faltou luz. Ótimo. E o treinamento prévio que eu fiz, exatamente a dica que o Anderson está dando aqui. É bem foi treinar no escritório sem o slide. E aí, quando eu subi, eu estava muito tranquila. Porque eu pensei assim, eu consigo fazer isso até sem slide. Sem o material de apoio. O material de apoio está aqui para me auxiliar, mas se não tiver, farei do mesmo jeito. Exatamente. Então, treinar realmente, se preparar antes, é fundamental. Sim. É uma grande estratégia para dar certo. Funciona, é importante. Até para te acalmar, né? Sim, acalma. É importante. Anderson, mesmo que você domine muito o assunto. Vou até trazer aqui um ponto de uma fase que eu estou vivendo, para a gente dialogar, porque pode ser também que seja a fase que algum colega na advocacia esteja vivendo. Eu tenho essa experiência como professora, fui coordenadora, então hoje gravar vídeos, por exemplo, não é algo que me assuste. Se tiver que gravar, vou gravar, sobre os conteúdos, enfim. Agora, qual é a nova fase? Gravar conteúdos jurídicos, com base na minha atuação profissional. Por onde começar? E eu achei interessante que essa semana calhou de ter a oportunidade, porque Anderson está fazendo uma ponte aérea Aracaju, Brasília, e coincidiu de ele estar aqui com a gente. Falei, vamos marcar esse podcast, vamos bater esse papo. Mas, coincidentemente, eu mandei uma proposta de planner para a social media que vai me acompanhar. E aí, minha proposta é começar a gravar conteúdos para que as pessoas entendam, por exemplo, a importância de ter uma cláusula compromissória em um determinado contrato de sociedade, né? Porque isso pode beneficiar, por exemplo, na solução do conflito. Ou seja, eu estou trazendo para
a gravação, o conteúdo que eu entendo que está conectado com essa trajetória acadêmica, né, que tem vinculação com o livro que eu escrevi. Como é que o advogado, por exemplo, pode começar a pensar a sua produção de conteúdo? A partir de qual olhar? Qual é a dica que você vai dar? Porque às vezes até pode ser que o colega tenha facilidade de gravar já. Grava chamados, convites, enfim, mas tenha ainda essa... como eu posso dizer, ainda falte esse ponto de saber por onde vai começar a gravar o seu conteúdo jurídico. E aí? Doutora? Perguntou primeiro, vou fazer igual ele fez no início. Nesse momento eu deixo o especialista falar dicas para quem nos assiste em casa. Então usarei minha voz apenas para apresentar Anderson Góes. Boa, Aline, viu? O domínio. Primeiro, entender as redes para onde esses vídeos vão, os canais desses vídeos. Então, o Instagram, o TikTok, são canais mais rápidos. Pronto. São canais mais rápidos. Então, eu não tenho como ter um conteúdo muito aprofundado. Eu tenho o YouTube, que tem uma condição de trazer um público, fazer um funil de público para assistir algo mais denso, mais profundo. Eu tenho o LinkedIn, que também cabe um pouco de profundidade, já que é um público, em tese, um pouco mais seleto. Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, de definir um roteiro, é saber onde vai ser publicado. E traçar um plano estratégico de branding. Como é que eu quero ser visto? Não tem nada errado em eu querer ser o advogado ou advogada da dancinha. Cada um... E não tem nada errado de ser professora, advogada, coordenadora, porque às vezes as pessoas querem colocar você nas caixinhas. Nas caixinhas, como exato. se você somente fosse uma coisa e não pudesse ser outras. Não, aquilo. Né? Um julgamento então, você vai lá. Que público você quer trazer? Vamos aqui. Um advogado que trabalhe com direito tributário. E o foco dele é desenvolver teses para grandes empresas. Será que o conteúdo dele em rede social vai ser o conteúdo de dancinha que agrada ao empresário? Será? Eu acho que não. Pode até dar certo. As anomalias das redes são muitas. Mas, de repente, um conteúdo mais profundo não ficaria, não ficaria legal. Não ficaria legal. Eu, como empresário de alto faturamento, não vou contratar um advogado em tese de dancinha. Então, um conteúdo mais profundo. Uhum. Uma coisa, aí eu volto ao termo métrica da vaidade, doutora, que é o seguinte: a gente faz muita comparação. Sim. Sobre publicação de vídeo, a gente faz muita comparação com o resultado de visualização. Como assim? O que é um equívoco. Grande equívoco. O que é, vamos lá, eu trabalho com... O bem e o mal são bem visualizados, amplamente visualizados. Ampla capacidade de visualizar, né? O bem e o mal. Vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho um conteúdo, eu presto muito serviço para campanhas políticas, para políticos. E aí eu tenho um conteúdo muito específico de estratégia de linguagem. Quem é o meu público especificamente? Curiosamente. Políticos? Inclusive não é o político. Não é? Não é. É o marqueteiro dele. Ah, boa. Porque eu faço parte da equipe do marqueteiro. Uhum. Então eu preciso que aquele marqueteiro, ele olhe, rapaz, o bicho é bom, hein? Eu preciso desse rapaz na nossa equipe. Perfeito. Entendeu? Eu preciso entender quem é o público. Aí se eu fizer uma publicação no meu Instagram, no meu TikTok, com o foco, a minha persona identificada é quem trabalha, quem decide, coordenador de campanha, marqueteiro, ou mesmo um político que seja ativo na sua própria campanha, eu preciso que um público menor tenha acesso a isso. Então, se esse vídeo tiver 500 mil visualizações no meu Instagram, tá ótimo. Uhum. Sobretudo se for um público assertivo, aquele público que eu quero, direcionado. Então, a questão da exposição quanto ao tema e o roteiro depende muito do objetivo de para quem você vai falar. É imprescindível que, sobretudo você, advogado, tenha a clareza de quem é o seu público, para quem você vai falar, para que você não faça comparações, inclusive com outros colegas. Tem aquele colega advogado que trabalha, até a própria OAB de vez em quando discute esse assunto da ostentação, da demonstração de muito poder financeiro, que aparece muito em ambientes mais luxuosos, festivos. Sim, bom, as pessoas têm a curiosidade. Aqui no podcast, viu? As pessoas têm a curiosidade sobre isso. Mas será que ele está pegando o seu tipo de público? Então você tem que entender primeiro para quem você vai falar. E entender que o resultado disso é que é importante. Então, se eu fizer uma publicação que tenha 500 views como vídeo e me traga 3 clientes com um ticket alto,
Para mim está sensacional. Perfeito. Eu posso fazer uma publicação. Eu tenho dicas no meu Instagram que tem que ser 80 mil visualizações, que não me trouxe ninguém de curso. Nada. Sim. Porque é uma dicasinha dessas E que às básicas vezes o vídeo estava extraordinário. uma dica de sim. dicção, por exemplo. Tem uma que eu fiz um trava-língua lá que está com quase 50 mil views. O pessoal gostou do trava-língua. Aí ficou lá. Ótimo. Ninguém entrou em contato no direct para me contratar por causa disso. Agora a Eu tenho um vídeo, intencionalidade, exato. né, é importante. Eu tenho um vídeo que eu fiz até como destaque, que é para... Aí eu fiz 3. Prefeitos, políticos de modo geral e vereadores. Aí tem um de prefeito que está com 1.200 views. Aí, como a própria ferramenta mostra, no direct, aí vem lá, a Aline, prefeita da cidade tal, ou trabalha com o prefeito tal, manda mensagem no direct. Professor, tudo bem? Eu sou fulano de tal lugar, eu queria conhecer esse treinamento para gestão pública. E tem 1.200 views. Já me renderam alguns contratos. Então, assim, tem que ter essa noção, inclusive. Nas redes, talvez seja interessante o storytelling que a gente falava Muito antes, né? Como um advogado, ele não pode falar eticamente, diretamente, me contrate, não é eticamente aceito essa postura, o ideal seria que ele apresentasse o trabalho de uma forma indireta e informativa. Então, eu vejo alguns advogados que fazem assim, foi decidido pelo tribunal de tal lugar, em favor de uma demandante que pedia tal coisa, usando o autismo como exemplo, né? Mãe de autista conseguiu garantir as terapias em demanda contra plano de saúde, segundo decisão do Tribunal de Justiça tal. Aí ele pega essa notícia que está publicada e comenta tecnicamente sobre aquela notícia. Se você tem, por exemplo, né, alguma dúvida nesse assunto, procure um advogado especialista. Então, e fazer sempre essa referência, não fazer um convite para... Exato. Então, esse é um ponto extremamente, né, importante de ser ressaltado. E a questão da intencionalidade também. Porque, por exemplo, hoje, quando eu olho para a minha rede social, Anderson e Aline, eu vejo que predominantemente eu tenho publicações sobre a Escola Superior da Advocacia, sobre a função como professora. Por isso, eu, fazendo a minha análise, falei assim, chegou a hora de publicar também conteúdos jurídicos para que as pessoas conheçam qual é a minha atuação profissional. Então, esse olhar também nós precisamos ter, de fazer essa análise, né, assim, qual é a minha intenção agora? Então, eu preciso dar visibilidade a isso. E sobre esse assunto, vamos aqui conversar sobre as gravações dos vídeos. Anderson, eu já vi, às vezes, um colega gravar vídeo, e isso até acontece logo no iniciozinho, quando a gente está começando, de fazer alguns gestos nas gravações que são considerados gestos obscenos. E aí, quais são as dicas, Aline, Anderson, que nós podemos dar nesse sentido? Quais gestos evitar? Como é que eu, por exemplo, vou posicionar a minha mão sem ficar também engessado ou engessada durante a gravação? E aí, vamos falar também sobre essas dicas? Que o não apontar, né? Apontar é muito deselegante. Então, na hora que você aponta, além de visualmente no vídeo não ficar... não causa conexão você apontar para alguém. É extremamente deselegante. A não ser que seja apontar para o local, não? Mas eu digo assim, para quem está assistindo no vídeo, você aponta para a câmera. Esse ato, esse gesto, ele inconscientemente traz um quê de agressividade, talvez, né? De ataque. Estou te atacando. Então, não apontar. Eu entendo que é um gesto que você pode abolir. O segundo é movimentar. Ele estava falando isso, eu até já fazia, não sabia que tinha uma técnica por trás disso. Que é não movimentar as mãos muito acima, mexendo no rosto. Você tem que manter mais ou menos como já fazem nos telejornais. Você percebe que os jornalistas, quando conversam, quando apresentam as suas reportagens, eles mantêm realmente a mão aqui nessa altura aqui, né? Não passar muito dessa altura. Quanto aos demais gestos, usarei novamente minha voz para apresentar Anderson Góes, que vai nos trazer aqui com maestria. Inclusive, doutora Aline vai ser convidada em algum momento para ser host, né? Eu sinto aí, outra pessoa... Não é? Pois é. Será uma honra. Veja, primeiro ponto importante é entender quem vai gravar, o advogado que vai fazer a sua gravação, entender que a câmera é um quadradozinho. Se quem está gravando não tiver com a câmera profissional, com abertura de ângulo, ou seja, se a pessoa estiver gravando com um telefone celular,
mais comum, ela não tem essa coisa toda de abertura de ângulo. Então, você vai trabalhar com um É quadrado isso mais, aqui. exatamente, mais estático. Então, o primeiro ponto existe uma linha de segurança, os americanos chamam de The Clinton Box. É a caixa imaginária do Bill Clinton, que é muito usada em telejornais também, que é você manter os braços em movimento dentro de uma linha imaginária que vai entre a cintura e um pouco acima do peito e entre os cotovelos. Evitar muita lateralidade quando você está gravando um vídeo, sobretudo com celular, por conta do corte dos seus braços. Sim. Então, eu estou conversando aqui, eu faço aqui assim, aí vai cortar aqui, ó. Então, gestos um pouco mais frontais, evitando a lateralidade. Evitando gestos muito grandes em cima do rosto. Esse gesto a gente tem que evitar também. não é? Evitar, certeza. exato, Pois é. evitar. Acontece às vezes de você precisar juntar as mãos, mas ter... É o É mais círculo de essa poder que a aqui é pessoa chamada- queria isso. fazer. Essa aqui é a posição de Isso. poder. Aí tem gente que vai e faz um E gesto. faz pra mais Vira baixo. para baixo. Pode Ter muito criar cuidado com isso. isso aqui, porque às vezes o conteúdo, vou dar um exemplo, fala sobre um combate e enfrentamento ao abuso sexual Aí você faz esse infantil, ao abuso gesto, sexual. pronto. Ele tá um gesto desconectado Exatamente. com o que está Fala. sendo Exatamente. comunicado. Isso, exatamente. Então tem alguns gestos, o modelo, os chamados gestos articulados, que a gente aprende em bons cursos de oratória, não são gestos criados, são gestos que são percebidos em pessoas, e esses gestos podem ser incorporados. Então, por exemplo, vai aqui uma dica, toda introdução de vídeo que você fizer, dá um pequeno jeito de fazer um gesto frontal. Você tem basicamente três convite, modelos né? de gesto frontal. O gesto circular, que é mais ameno, o gesto de imposição e o gesto de comando. Então, mais ou menos seria bem assim, ó. Boa tarde a todos vocês, ou boa tarde a todos vocês, ou boa tarde a todos vocês. Então, esse gestozinho aqui, se for o caso, apenas do boa tarde. Mas aí não importa, eu usei o boa tarde, mas qualquer palavra. A doutora Aline, veja, não importa a palavra. Desde a primeira palavra, você pode fazer um gestozinho frontal, que é legal, ajuda, é bom. Tem muitos colegas que começam, atenção advocacia, ou tem um recado para a advocacia sergipana. É um gestozinho frontal, não importa Pronto. qual palavra, contanto que você traga Mantendo no Esse quadrado. movimento. evitando lateralidade, porque você pode ter o seu braço cortado e esteticamente não é bonito. Tá. Esse é um ponto. Por favor, você ia perguntar, doutora? Não, pode Então, concluir. algumas outras coisas importantes em relação à gravação de vídeo. Olhar para a câmera, porque você, quando olha para a câmera, está falando com a pessoa do outro lado. Sobretudo em termos de rede social, a pessoa está com o celular aqui segurando, ó, Anderson. assistindo você. E aí você passa a ter uma imagem de mais proximidade quando você está com o celular na mão assistindo, quando o indivíduo olha para a câmera. Então, olhar um pouco mais para a câmera. Salvo quando há uma conversa mais distraída, mas uma gravação direta, dá uma olhada para a câmera, conversar efetivamente com quem está diante de você do outro lado. Isso é muito importante. Perfeito, adorei essas dicas, adorei esse podcast e digo mais, nosso bate-papo foi tão bom que durou 1 hora. Era pra ser quanto tempo? Tá vendo a nossa Então, era para ter reclamação sido de pouco 30. tempo? Eu consultei aqui, aí depois eu já Consultou os já universitários? consultei os universitários. Nosso protesto deu E certo. fiquei, Éramos 30 minutos iniciais, funcionou, tá vendo? Pra você ver, eu acho O poder que nós, da palavra. nós conseguimos. Não tem como um podcast sobre a oratória para a advocacia com Anderson Góes e a Aline durar menos que 1 hora. Não tem como. Temos que encerrar, né? Eu sugiro que Fábio se vire para fazer a fragmentação. Fábio que lute. Fábio Nossa, que gente. lute. Olha, foi uma satisfação estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Espero que nós tenhamos outras gravações. Eu acho que dúvidas poderão surgir em razão desse episódio. Quem sabe, em novos episódios, nós vamos chegar aqui com outras pautas, com outras demandas para discutirmos. E já fica um convite da Escola Superior da Advocacia para que Anderson e Aline estendam aqui esse convite também. Muito Que obrigada. nós possamos realizar algum evento, né? Quem sabe é interessante aí para a advocacia com esse enfoque, né? Na preparação, no desenvolvimento dessa técnica de oratória para a nossa atividade profissional. Muito bem. Doutora Aline, linguagem intencional. Poxa, que pena que acabou. Eu tinha deixado o melhor pro final, não vou conseguir falar aqui. Ó. Ai, meu Deus do céu! Querem Adorei. aqui aproveitar as câmeras para mandar alguma dica, algum recado? Fiquem à vontade.
Bom, gostaria de agradecer inicialmente o convite, foi muito gentil da sua parte em me chamar e foi muito proveitoso conversar, estar aqui na presença de duas pessoas incríveis. Obrigada, Anderson, pelas dicas compartilhadas. E deixo aqui realmente a intencionalidade de vocês, né, de acompanharem nas redes sociais as dicas. A ESA tem um conteúdo incrível, acredito que o advogado que se empenha, né, que se aproxima da ordem, ele ganha muito. A gente tem uma gestão que tem atuado muito em prol da advocacia e a ESA é um fator fundamental nesse trabalho, tantas certificações e cursos que estão sendo desenvolvidos lá. Então, gente, acompanha a ESA, vai ser bom para a carreira dos advogados novos. Já aproveita. arroba ESA Sergipe. Arroba ESA Sergipe, faz essa propaganda porque é uma propaganda que é bom para quem acompanha. Tá bom? Obrigada, Aline. Muito Mas obrigada. É bonita a voz dela, né? Que voz suave, macia, A gente bonita. vai ficar aqui mais um tempinho, Inclusive, quando cortar aqui, a gente vai bater mais papo, mais 1 hora aqui, tá bom? Pois é. Agora, dessa vez, só a doutora Aline falando, viu? É pra ficar com a voz mais gostosa de ser ouvida. Muito obrigado ao OAB em Pauta. Obrigado, doutora Samir. Obrigado pela oportunidade de bater esse papo sobre a importância da oratória, o poder da oratória para qualquer profissão, sobretudo para o advogado, que tem na palavra um instrumento poderoso para tornar real o anseio da sociedade. Que Deus nos abençoe e que a advocacia sergipana continue crescendo cada vez mais como tem crescido. Muito obrigada mais uma vez. E assim encerramos mais um podcast OAB em Pauta. Agradeço toda a audiência dos nossos telespectadores, de todos aqueles que acompanham assiduamente os nossos episódios. E até a próxima.